Cumprimento os irmãos com o desejo da manutenção da graça e da paz do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13. Faremos a leitura somente do versículo de número 8. Hebreus 13, verso 8. O título desse sermão é A Segurança Eterna. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, imploro ao Senhor que por meio da exposição da Tua palavra, o Senhor possa falar conosco, trazer-nos a Tua verdade e santificar-nos nela. Para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu te peço neste fim de tarde. No nome de Jesus. Amém. Igreja, nós vivemos cercados por mudanças. Mudanças profissionais, muitas das vezes nos acometem. Mudanças culturais, quanto tempo vai passando, as coisas vão mudando. Mudanças na sociedade, mudanças tecnológicas. Mudanças até nos nossos próprios sentimentos. E uma pergunta que eu tenho para fazer para nós como igreja nessa tarde é: como viver nesse mundo instável? E Hebreus nos responde agora, como nós lemos no versículo de número 8 do capítulo 13. Olhando para Cristo, que nunca muda. O plano eterno da redenção jamais poderá fracassar. Se Cristo mudasse, a justiça poderia mudar, o amor também mudaria, a própria intercessão dele mudaria e a promessa poderia falhar, como uma hipótese. Mas Cristo é Deus. E Deus declarou em Malaquias 3:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não somos preservados, meus irmãos, porque nós aqui somos constantes. Nós somos preservados porque Deus é constante. E a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita aqui aos cristãos judeus que enfrentavam intensa perseguição na época. Muitos estavam, inclusive, desanimados e cogitavam abandonar a fé para retornar ao judaísmo, imaginando que encontraria segurança nas antigas cerimônias que já haviam se passado, porque Jesus Cristo já havia vindo e ressuscitado. E nos capítulos finais da carta aos Hebreus, o autor deixa as grandes exposições doutrinárias e passa a exortações mais práticas. E em Hebreus 13, ele fala sobre amor fraternal, ele fala sobre vários deveres, ele fala sobre amor fraternal, hospitalidade, santidade, submissão aos líderes e sobre a perseverança. E no versículo de número 7, ele ordena, Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E logo depois, no versículo 8, vem o fundamento dessa perseverança. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, os líderes morrem, as circunstâncias mudam, os impérios caem, as perseguições, elas vêm e vão ao longo de toda a história, mas Cristo permanece exatamente o mesmo. Então, o argumento do autor de Hebreus aqui é simples. A razão pelo qual podemos perseverar não está na estabilidade do mundo, porque nós sabemos que o mundo é completamente instável, mas na imutabilidade do Salvador, que nos faz perseverar até o fim. Então, esse versículo não fala apenas da eternidade de Cristo. Ele fala da absoluta imutabilidade de Cristo. E agora, a minha proposição para a igreja neste fim de tarde é:
olhemos então para o ontem, para o hoje e para o futuro eternamente, como o autor dos Hebreus diz, que Jesus Cristo é. Então vamos olhar para trás. A palavra ontem aqui no texto de Hebreus, ela nos faz olhar para trás e podemos constatar que Deus não muda. Malaquias 3,6, como eu já li, porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmo 102, versículo 25 ao 27, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupas os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham, cada um de per-se 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Como ensina a nossa própria confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 2, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. É um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, eterno e incompreensível. E Jesus, sendo verdadeiro Deus, como nós vemos em Hebreus 1:3, participa dessa perfeição divina. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus, meus irmãos, participa dessa perfeição divina. Ele é Deus. E ao olharmos para toda a história da revelação, nós vemos o que Hebreus nos ensina nesse texto, que Jesus também não muda. Antes mesmo de tudo, Jesus já estava lá, como nós já vimos em João 1, versículo 1, 2 e o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o Verbo, esse mesmo que estava no princípio com Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E desde Gênesis, Deus prometeu o Redentor, o próprio Verbo. Em Gênesis 3,15 encontramos o proto-evangelho. Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui a promessa, desde Gênesis, do Redentor, do Verbo que se fez carne. Abraão recebeu também a promessa de que em sua descendência seriam benditas todas as nações. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Avançando um pouquinho mais, meus irmãos, nós vemos em Davi. Foi prometido o quê? Um rei eterno. 2 Samuel 7, do 12 ao 16, eu vou ler. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do teu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Os profetas também anunciaram esse mesmo servo sofredor em Isaías 53. E durante séculos, parecia que essa promessa demorava. Lembrem, meus irmãos,
Na visão dos antigos, Jesus estava para vir desde Gênesis e não vinha. Parecia que demorava, mas Deus nunca esteve atrasado. Paulo escreve isso em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa, na hora plena, na hora determinada, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Cristo veio exatamente quando Deus havia decretado que ele viesse. Então toda a história bíblica demonstra uma verdade. A fidelidade de Deus não consiste em facilitar a vida do seu povo, mas em cumprir seu pacto de graça. Segundo aos Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então toda a história, nós vimos olhando para o ontem, para trás, toda a história aponta para Cristo. No mundo onde tudo muda, e nós já vimos essa instabilidade do nosso mundo, Cristo, que já era apontado e anunciado na antiga aliança, nunca muda. E esse convite dos hebreus de nos fazer olhar para trás também nos serve para recordar quem éramos antes de Deus nos salvar. Éramos, como o apóstolo Paulo descreve em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 12. Éramos escravos do pecado, espiritualmente mortos e sem esperança no mundo. Diz assim o texto de Hebreus 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para trás para enxergar a imutabilidade de Cristo, nós também recordamos de onde o imutável nos tirou e glorificamos a fidelidade de Deus, do nosso Senhor, de Jesus, por ter nos vivificado, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Amém. Depois de olharmos para o ontem, olhemos agora para o hoje, para o agora, para o presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Cristo não apenas realizou a redenção, ele continuou aplicando essa redenção. Hebreus inteiro enfatiza isso. Hebreus 7, 24 e 25 nos diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder. Vejamos Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo entrou no Santo dos Santos celestial, não feito por mão dos homens. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Ou seja, o sacerdócio dele nunca termina, é eterno. Segundo Hebreus, a intercessão dele nunca cessa, é eterna. E a obra dele nunca perde sua eficácia por ser eterna. Sua intercessão é eterna. E hoje nós somos preservados, por quê? Porque Cristo permanece, sendo quem ele é e quem ele sempre foi. Nossa perseverança repousa sobre a perseverança dele. A igreja continua existindo não porque ela é forte, mas porque Cristo continua sendo o mesmo. Lamentações 3, 22 e 23.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O nosso Senhor Jesus Cristo é fiel. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Ele é anterior a todas as coisas e nele todas as coisas continuam existindo. O Deus que criou o mundo é o mesmo Jesus que está literalmente hoje sustentando todo o universo, segundo Colossenses 1:17. Então, meus irmãos, qual deve ser a nossa resposta a esse Jesus que continua sendo o mesmo hoje? Olhando para cima, independentemente das circunstâncias que nos encontramos hoje. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha, irmãos, por causa de quem Jesus é e do que ele fez, nós podemos manter firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar. E então a nossa resposta hoje, como eu disse, olhar para cima. Por quê? Confiar nessa obra redentora que Jesus Cristo fez, que nos sustenta e nos dá a perseverança. Ele mesmo disse em João 10:28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos, aos olhos do Cristo, ovelhas de um bom pastor, e estamos seguros na mão dele. Somos chamados a sermos fiéis, por quê? Porque ele é fiel. João 17:19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Oração sacerdotal. Ele santificou a si mesmo por nós, para que nós também fôssemos santificados nesta mesma verdade que ele se santificou. Então, como nós já vimos em Hebreus 1, Jesus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Era anunciado, já existia, estava antes mesmo da criação e hoje continua sustentando tudo pela palavra do seu poder. E agora olharemos para frente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então vamos agora olhar para frente. Ainda, meus irmãos, aguardamos que a redenção já foi, de certa forma, conquistada. Não por nós, por Jesus Cristo. E está sendo aplicada em nós. Mas ela será consumada um dia. Nós esperamos novos céus e nova terra. Esperamos a nossa própria ressurreição, a nossa glorificação e a plena manifestação do reino de Cristo na eternidade. E por que nós temos certeza disso? Porque Cristo que prometeu voltar é o mesmo Cristo que veio na primeira vez. Ele era prometido para vir e veio. E ele prometeu que voltaria, meus irmãos, e ele voltará. E o apóstolo Paulo escreve em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então a nossa esperança não está nas previsões, está no caráter imutável do que prometeu. Como eu já disse, se ele cumpriu a primeira vinda, ele cumprirá a segunda vinda. Se ele cumpriu a cruz, ele cumprirá a glória. Então nós olhamos para frente com o quê? Com esperança. Antecipando a fidelidade de Jesus, que durará eternamente. Porque ele não muda. É o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo conforta a igreja de Filipe ao dizer: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a nossa experiência da fidelidade de Deus no passado e também no presente deve nos dar a certeza de que Ele vai nos guiar até o fim. Porque, como está mesmo dito em Filipenses, que eu acabei de ler, aquele que começou a boa obra em nós é fiel e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, as Escrituras nunca prometeu que a caminhada seria fácil ou que as circunstâncias seriam sempre favoráveis. Paulo, por exemplo, que disse isso para a igreja de Filipe, escreveu aos filipenses a partir da prisão e sofrendo provações, tribulações. Irmãos, o próprio Jesus Cristo disse, João 16:33, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com toda a certeza, passaremos por momentos extremamente difíceis. No entanto, nós confiamos a nossa vida a este Deus fiel. E Ele usará a nossa vida para o nosso bem e para a glória dele. Como também nós sabemos em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, as aflições, elas existem e elas existirão, mas nós continuaremos firmes para a glória de Deus. E é Ele que nos sustentará nessa firmeza. E além dessas aflições, meus irmãos, e agora que eu quero propor à igreja a reflexão. Além dessas aflições que nós enfrentamos, também nos deparamos com uma coisa: os nossos pecados. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando nós olhamos para nós vemos que nós éramos pecadores, continuamos sendo e com certeza seremos. Mas e aí? Irmãos, nós ainda não estamos imunes dos nossos pecados. Os nossos pecados continuam rondando constantemente as nossas mentes e os nossos corações. Mesmo sabendo que Jesus que nos sustenta, o nosso pecado vive batendo na nossa porta. E muitas das vezes ele entra. Nós somos, meus irmãos, santos pecadores, eu diria. 1 Coríntios 6:11 nos diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, como nós já lemos, inclusive na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele se santificou, ou seja, ele viveu uma vida completamente perfeita, nós sabemos, sem pecado, para que nós fôssemos santificados também nessa mesma verdade, que é a palavra de Deus. Então, somos santos, nós sabemos. Somos santos. Somos o trigo. Nós cremos. Mas nós também sabemos que, além de sermos santos, somos pecadores. Eclesiastes 7:20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há. Não há. Não parece contradição? Somos santos, mas somos pecadores? Não, meus irmãos, nós sabemos que não. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Contudo, irmãos, nem mesmo esse pecado, que às vezes inunda a nossa mente e o nosso coração,
Nem mesmo esse pecado é capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 nos diz, irmãos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor do Cristo eterno, meus irmãos. Nem o pecado. Pecamos, meus irmãos, que possamos nos arrepender. Não deixem o pecado nos afastar do amor de Deus, porque nós sabemos que nada é capaz de nos afastar, meus irmãos. Possamos nos arrepender e continuar firmes e fiéis a essa promessa, porque é Ele que assinou e nós temos essa certeza de que Ele cumprirá e nos sustentará, meus irmãos, até o fim. Meus irmãos, o nosso futuro pode ser incerto ou até mesmo desconhecido. Aí que vem, inclusive, ansiedade, falta de fé, como nós já vimos em outros cultos, palavras do próprio Jesus, em Mateus. Mas o nosso Deus não, meus irmãos. Ele não é incerto, tampouco desconhecido por nós. Há pouco mais de 2 anos eu fui convertido ao Senhor. E além de mim, todos nós que estamos aqui, fomos alcançados por Jesus Cristo em algum momento da nossa vida. E olhando para a realidade, inclusive aqui da nossa congregação, essa nova obra iniciada aqui em Igarapé, meus irmãos, já faz mais de 6 meses, nós vemos aqui o reino de Cristo avançando. Nós vemos devagarzinho, mas está avançando. Nós não éramos, meus irmãos, convertidos, e hoje nós somos. Olhamos para o nosso redor e nós vemos muitos bebês nascendo. A minha esposa é uma que está grávida. Creio que a comadre também estará mais para frente. Daqui a um tempo, a esposa do irmão Michael Douglas. Nós vemos, meus irmãos, bebês nascendo na nossa comunidade. O reino de Deus está em movimento. E essa é a evidência da fidelidade do nosso Senhor. E Hebreus nos chama a confiar nesse Cristo. Meus irmãos, não que as circunstâncias da nossa vida vão melhorar, não é isso. Hebreus, meus irmãos, não nos chama a confiar que Cristo vai mudar e transformar e melhorar a nossa condição de vida. Ele nos chama a descansar, independente daquilo que temos passado, em um Cristo que jamais, absolutamente, permitirá que a obra redentora dele fracasse. O Evangelho começou com uma promessa do Éden, percorre todas as Escrituras, cumpre-se na cruz, é aplicado hoje pelo Espírito Santo que habita em nós, como nós vimos hoje no culto matinal, e vai terminar na Nova Jerusalém. E em todos esses momentos, existe um único protagonista, uma única estrela que merece brilhar, Jesus o Cristo. O mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Então, irmãos, chamada a igreja, aplicação, que possamos olhar para trás e contemplar a fidelidade de Deus em conduzir toda a história até a cruz, possamos olhar para o hoje e ver que Cristo continua reinando, intercedendo e reunindo todo o povo dele pela pregação e propagação do Evangelho, e que possamos olhar para o futuro, meus irmãos, não fixando os olhos nas incertezas e nos acontecimentos, mas na certeza da promessa dele. O reino de Deus não avança porque a igreja é poderosa, nem porque os tempos são favoráveis.
O reino avança porque o rei permanece mesmo. A nova aliança não depende da circunstância do povo, mas da fidelidade do mediador, que é Cristo, o mediador eterno. Portanto, Igreja do Senhor, permaneçamos firmes na fé. Perseveremos na comunhão dos santos, comunhão entre todos os santos. Usemos de forma diligente todos os meios de graça que Deus nos dá e que possamos proclamar esse santo evangelho com toda a confiança de que ele alcançará aqueles que serão plantados na terra, firme, meus irmãos, fofa, como lemos hoje também em Mateus. Aquele que prometeu salvar um povo para si, o fará até o fim. E nenhum dos que o Pai deu ao Filho se perderá, porque nós já vimos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, igreja? Em resposta, vamos cantar juntos o Salmo de número 117, em resposta a essa imutabilidade de Cristo nosso Senhor.